Bom dia, pessoal. Hoje, dia 23 de maio de 2024, nossa aula de Direito Financeiro Tributário 2, excepcionalmente, está sendo feita de forma online, né, de forma síncrona, mas depois vai ficar gravada para o pessoal que, por alguma razão, não conseguiu conectar. A gente teve que fazer isso em razão de um congresso que está acontecendo na UF. Foi determinado pela direção que os professores lá da Tiradentes dessem aula hoje, nesse horário entre, eu acho que 10 e eu não sei que horas, 10 e meio-dia, sei lá, 10 e 1, estariam, teriam que lecionar de forma online. Então, por essa razão, a gente está aqui hoje utilizando essa ferramenta de ensino à distância, né? Por conta da ocupação lá da nossa sala. Bom, o tema da aula de hoje é obrigação tributária. E é um tema esse tema é importantíssimo. De fato, eu gostaria muito de estar presencialmente hoje com vocês, que é um tema que a gente anota muita coisa no quadro, mas vai dar tudo certo também de forma online. Essa matéria, obrigação tributária, é uma matéria que, normalmente em pós-graduação em direito tributário, ela é lecionada em um semestre. É um semestre só para essa matéria de obrigação tributária. Se a gente for ver o nosso CTN, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do CTN, a gente vai ver que, de fato, a obrigação tributária tem muitos capítulos no CTN, um título grande, que demanda realmente um estudo grande. A gente vai ficar aí um tempo tratando disso. Só um instantinho, deixa eu compartilhar aqui. Então, para que a gente possa se situar, na aula passada, a gente tratou desse tema, né, da interpretação e integração da legislação tributária, lembra? Aí falamos aqui do artigo 108, que é o da integração, fizemos a crítica em relação ao artigo 108, né? 109 é aquele que diz que os princípios gerais de direito privado, eles são até interessantes para o direito tributário, mas que o direito tributário ele pode fixar efeitos diferentes a esses princípios e institutos e conceitos de direito privado. Mas o 110 diz que quando esses conceitos, né, eles são utilizados para estabelecer uma competência tributária ou limitar competência tributária, aí a gente tem que dar a mesma interpretação, a mesma eficácia, os mesmos efeitos que são ensinados no direito privado, sob pena da gente alargar aquela competência tributária desejada pelo constituinte. Então, a gente falou disso no ano passado, não vou tratar disso agora. O artigo 111 é aquele que trata da interpretação restritiva em caso, por exemplo, de isenção, dispensa de cumprimento de obrigações acessórias. A gente falou também na última aula. O artigo 112 traz aquelas regras de indúbio pro infrator, né? Então, é uma regra de interpretação muito parecida com o que a gente vê já no direito penal, também falamos disso na aula passada. E aí, o título 2, ele é um título que trata justamente da obrigação tributária. O título 1 do livro 2º, olha, só para a gente ir se acostumando com a topografia do CTN, né? Então, livro 2º, Normas Gerais de Direito Tributário. O título 1 trata da legislação tributária, certo? Aí, no capítulo 1, trouxe as disposições gerais, o que é legislação, o que é reserva de lei, situação dos tratados, normas complementares. Capítulo 2, vigência da legislação tributária, a gente viu na aula passada também. Capítulo 3, aplicação da legislação tributária. Capítulo 4, interpretação e integração da legislação tributária. E, com isso, acaba o título 1. E a gente está entrando aqui no título 2, pessoal. Agora a gente está começando a entrar bem
no cerne do direito tributário, na parte que mais importante para a gente ser um operador do direito tributário, tá? Então, ele começa tratando de obrigação tributária, né, no capítulo 1, as disposições gerais, que é o que a gente vai ver hoje. O capítulo 2 vai falar de fato gerador, a gente vai ver hoje também. O capítulo 3 trata de sujeito ativo e o capítulo 4 de sujeito passivo. Nós vamos dedicar 2 aulas só para tratar de sujeito ativo e sujeito passivo. Tá? A previsão é isso. Então, que a gente vai falar de contribuinte, responsável tributário, tudo isso está no campo ainda de obrigação tributária. Obrigação tributária. E, bom, você vê, vai tratar de responsabilidade tributária, que tem a ver com o sujeito passivo da obrigação tributária. Vai ter uma aula sobre isso. E aí, vai acabar o título de obrigação tributária e vai entrar o crédito tributário, que também é um título que vai demandar algumas aulas da gente, tá? Na aula de hoje, a gente vai pegar os conceitos mais iniciais de obrigação tributária. Começa aqui no artigo 113. Tudo bem? Começa aqui. Só que, antes da gente enfrentar os artigos do CTN, que não tem muita complexidade, a gente vai fazer algumas críticas, vocês vão aprender algumas coisas interessantes, não tem lá maiores complexidades, a gente vai fazer uma rememoração de algo que eu já falei para vocês, né? Que é a história da regra matriz de incidência tributária. É isso aqui, né? Essa parte aqui, não sei, vou tentar marcar aqui na tela, essa partezinha aqui, ó. Opa, peraí, meu mouse está... Beleza? Vocês estão vendo o verdinho aqui, ó? Esse quadro aqui? Bom, espero que esteja dando para vocês enxergar, né? Tá dando, Kendra? Tá muito pequenininho? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vamos ver se ele vai... Não sei se está dando certo. Acho que não, né? É porque essa tela tá na horizontal. Bom, mas, enfim, isso é algo que você já tem anotado no caderno em algum momento, tá? Esse esqueminha você já tem anotado. O que acontece, pessoal? A parte do CTN é bastante simples. Acho que se a gente começar a partir de 10 horas, a gente vai compreender ela bem, tá? Mas eu queria dar uma formação teórica para vocês de uma ferramenta que é muito utilizada pelos positivistas. A gente já falou dessa ferramenta em algum momento. E ela tem, assim, uma utilização prática muito grande para quem opera o direito tributário. Tanto os advogados, principalmente os advogados, mas também os juízes, certo? Os procuradores, todo mundo que usa o direito tributário, quando conhece essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês, passa a ter uma facilidade muito maior de operar o direito tributário, de encontrar problemas no lançamento tributário para impugnar judicialmente ou administrativamente. Então, essa ferramenta que é muito usada pelos positivistas, e a gente encontra referência a ela na jurisprudência do STF, assim, com bastante frequência, que é uma coisa que a gente não vê muito explorado em outros ramos do direito, tá? É uma coisa meio que muito usada no direito tributário, mas é claro que também se pode utilizar em outros ramos, mas a doutrina dos outros ramos de direito não exploram muito essa ferramenta, que é a ferramenta da regra matriz de incidência. Tá? Já falamos sobre isso em algum momento. Mas eu queria reforçar isso na aula de hoje. O que acontece, gente? Qualquer norma jurídica, bom, as normas jurídicas são ou princípios ou regras, não é isso? A gente já estudou lá no começo do curso, né? Os princípios são aquelas imediatamente descritivas de uma vontade, de uma finalidade, de um objetivo, né? E
indiretamente, esse objetivo ele pode ser alcançado com a prática de condutas concretas, certo? Mas o foco imediato, direto, é em um determinado objetivo. Exemplo, princípio da dignidade da pessoa humana. Então, essa norma jurídica, ela almeja, e diretamente, ela tem como finalidade direta que as pessoas sejam tratadas com dignidade, certo? Mas, indiretamente, para que essa norma possa realmente produzir seus efeitos, indiretamente, são necessárias algumas condutas concretas, certo? E essas condutas são condutas que preservem, por exemplo, o mínimo existencial, condutas que não violem o direito à vida, à saúde, à moradia, à educação básica, certo? Então, essa é a estrutura do princípio. O princípio ele é imediatamente descritivo de um objetivo, de uma finalidade, e, indiretamente, ele necessita de condutas concretas para que ele possa ser efetivado. A regra é diferente. A regra é diretamente descritiva de um comportamento. Mas, indiretamente, ela sempre busca uma finalidade. Então, se a gente, quando for aplicar a regra não estiver alcançando aquela finalidade, provavelmente a gente não pode aplicar aquela regra, certo? A gente vai fazer algo chamado redução teleológica, que é o mecanismo que é mais ou menos o contrário da analogia. Lembra que a gente estudou analogia na aula passada, né? A analogia é aquela situação em que você não tem uma regra, mas que você adota essa regra, uma regra parecida, justamente porque o aplicador da lei precisa trazer soluções jurídicas, às vezes, em caso concreto. Na existência de uma lacuna, você tem essa técnica de integração, certo? E você consegue fazer a utilização de uma outra norma que não é aplicável ao caso, mas, por analogia, você aplica em razão de uma lacuna. Tudo bem? Na redução teleológica, é o contrário. Você tem a regra, aquela situação se encaixa, inclusive, no núcleo da regra, mas você não vai aplicar aquela regra, porque aquela aplicação não vai estar compatível com a finalidade da regra. Isso se chama redução teleológica. Tá? Bom, então, vamos lá. A regra, então, voltando. A regra é uma norma jurídica que imediatamente descreve um comportamento e que indiretamente pretende uma finalidade, certo? Na descrição de um comportamento, de uma regra de conduta, de uma conduta que deve ser praticada, em geral, gente, as regras têm uma estrutura que é uma estrutura se acontecer tal coisa, ou na hipótese de acontecer tal coisa, consequentemente, se produzirá determinada consequência. Consequentemente, se nascerá uma obrigação jurídica, certo? Consequentemente, nascerá uma obrigação jurídica em que alguém será facultado, proibido ou obrigado a fazer determinada coisa. Então, se acontecer determinada situação, então nascerá uma obrigação jurídica em que alguém vai ser obrigado, proibido ou facultado a fazer tal coisa. Entenderam isso? Então, por exemplo, se matar, alguém matou alguém, praticou aquela hipótese, né? Então, a partir desse momento, nasce uma obrigação jurídica em que aquela pessoa é obrigada a cumprir pena de, sei lá, 8 a 20 anos, 6 a 20 anos, sei de penal. Tá? Por exemplo,
se doar sangue, nasce uma obrigação tributária em que aquele doador de sangue é facultado a não ir trabalhar naquele dia, se ele for um empregado, porque ele doou sangue, certo? Existe essa faculdade. Se for se casar, nasce uma série de obrigações jurídicas a partir desse casamento. Entre elas, a obrigação, é obrigatório de prestar assistência ao cônjuge. Entenderam, pessoal? Vamos para uma de proibido. Se beber, a lei determina a proibição de dirigir. Entenderam, pessoal? Então, a regra matriz, ela tem essa estrutura. Se acontecer determinada coisa, vai nascer, chama modal deontico, vai haver a obrigação, a faculdade ou a proibição relacionada a uma obrigação jurídica, certo? Que vai nascer a partir da prática daquela conduta. Está claro isso? Então, na hipótese de se praticar uma conduta, se acontecer, consequentemente, nasce uma obrigação em que aquela pessoa vai ser obrigada, vai ser proibida ou vai ser facultada a fazer determinada coisa. Entenderam essa estrutura? Isso vale para qualquer ramo do direito, tá? Isso vale para qualquer ramo do direito. Só um instantinho, pessoal. Espera aí. Entenderam, pessoal? Então, a gente tem essa estrutura, se então. Isso vale para qualquer ramo do direito, isso é a teoria geral do direito. No direito tributário, como qualquer ramo do direito, as regras também se submetem a isso, tá? Mas a gente tem, basicamente, vamos fazer uma separação meio bruta, tá? A gente tem dois tipos de normas no direito tributário. Tem normas que... quer sentar aqui? Senta aqui, senta aqui. Vocês vão ver que eu vou com uma presença ilustre aqui, pessoal, comigo hoje. Vê se vocês conhecem essa pessoa aqui, ó. Doutora Línica vai me ajudar a dar aula hoje aqui. Então, gente, no direito tributário, a gente tem basicamente para efeitos didáticos, falar para vocês, são dois tipos de norma. Uma norma em que a imposição tributária, em que acontece alguma coisa que faz que haja o nascimento de uma obrigação de pagar tributos, certo? Então, por exemplo, se auferir renda, consequentemente, dever de pagar o imposto de renda, certo? Consequentemente, nasce uma obrigação de pagar o imposto de renda. Se prestar serviço, consequentemente, nasce a obrigação de pagar o ISS. Isso é um tipo de norma tributária. E tem outros tipos de norma. Por exemplo, se prestar serviços, dever de emitir nota fiscal ou emitir nota fiscal. Se auferir renda, consequentemente, o dever de prestar a declaração do imposto de renda. São outras normas, tá? Que normalmente vão te dar obrigações de fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa no interesse da arrecadação tributária. Mas não são normas que não são situações que, se ocorrerem, gerarão um dever de você pagar um tributo, tá? Então, basicamente, vão surgir dois tipos de obrigação no direito tributário, quando acontecerem determinadas situações. Então, ou vai surgir uma obrigação de você pagar um tributo, certo? Ou vai surgir uma obrigação de você fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, no interesse da arrecadação tributária, certo? Fazer alguma coisa do tipo prestar declarações, emitir notas fiscais, escriturar livros fiscais, ou não deixar de fazer alguma coisa,
não impedir que um fiscal analise seus livros fiscais, entendeu? Então, tem essas duas situações. Quando a gente tiver uma situação que o legislador previu uma hipótese de incidência de uma obrigação de pagar tributo, a gente tem ali uma obrigação tributária principal. No direito tributário, a obrigação principal sempre é uma obrigação de pagar. Obrigação de pagar. Enquanto a obrigação acessória do direito tributário sempre é uma obrigação de fazer ou não fazer. É totalmente diferente do direito civil, né? No direito tributário, obrigação principal é a obrigação de pagar. No direito tributário, obrigação acessória é a obrigação de fazer ou não fazer. Tá? Isso é fundamental, gente. Fundamental. Tá? E aí é o seguinte, de onde chega esse quadrinho aqui? Que está aqui, né? Está pequenininho para vocês, mas eu não consegui. Fala, Aline. Rodrigo, eu joguei esse quadro para uma página única no Word aqui. Você quer que eu te mande para você apresentar, para ver se fica melhor? Quero. Você quer mandar pelo WhatsApp? Vou mandar aqui agora. Tá, vou ter que só rapidinho. Deixa eu ver se o WhatsApp está entrando por aqui. Tô mandando, só um segundinho. Tranquilo. É o tempo de eu abrir o WhatsApp web aqui, para a gente poder... Oi? Peraí. Nossa, abri meu WhatsApp. Tem tanta mensagem de 2 da manhã até agora que eu... Nossa, meu Deus, que loucura isso. Vê se foi. Chegou. Já depois da sua, chegou mais outra. Já. Nossa, sério mesmo, Aline, que é testemunho que de 2 da manhã até agora eu já tenho mais de 100 mensagens. A gente está vendo que você está compartilhando. É isso aí, ó. Tá vendo? Quantidade. Vamos ver se abriu aqui. Vamos ver se fica melhor pro povo aqui. Eu botei assim, mas acho que vai ficar... Então, acho que foi legal. Melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco, mas a sua página tá... Você apresentou de alguma forma que fique só essa partezinha? Porque normalmente ela... Pois é, né? Seria ideal, né? Mas eu não estou conseguindo. Bom, é porque... Vamos ver se eu faço aqui uma coisa. Vai resolver, peraí. De repente, esperando aqui o... não. Ele não está configurado. Ele não está configurado para... Eita, caramba. Gente, tá difícil aqui. Deixa assim mesmo. Pode ser? Eu vou mandar, de repente... Eu posto essa coisa agora lá no mural, peraí. Beleza. Ou então, Aline, compartilha você que vai ser melhor. Pode ser? Não sei como compartilha não, mas posso tentar. Não. Bom... Olha lá, eu tento aqui. Mas eu acho que você tem que... Parar a apresentação. Deixa eu abrir o arquivo que eu tinha fechado. Isso nem tem, assim... Que a André falou alguma coisa, mas estava com o microfone fechado, não deu para ouvir nada. Não, é porque jogaram no grupo do chat para mandar no grupo da turma do WhatsApp. Aí eu fiquei sem ideia. Então, é isso aí. O celular dá para dar. Mas, gente, olha, importante a gente saber isso, né? Que essa aqui, então, isso que a gente está mandando aí no grupo e vai ser compartilhado com vocês, é aquele quadradinho com a setinha, Aline, que compartilha.
Não, sim, eu só estou tentando procurar, porque não está abrindo, abre só as opções de compartilhar o que está na internet, não o que está no meu computador. Eu estou tentando... Gente, deixa eu compartilhar desse jeito mesmo. Eu acho que, né, que é isso. Conseguiu? Deixa eu... Vê se está aparecendo. Não sei se está. Foi. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, pessoal, isso aí se chama regra matriz de incidência tributária, tá? É uma coisa que a gente já falou sobre isso, mas hoje a gente vai explorar um pouquinho mais. Então, por que isso é tão importante? Porque isso aqui parece uma coisa super esquisita, né? Super antijurídica, mas isso aqui ajuda pra caramba a gente operar o direito tributário. Reparem, pessoal, essa parte, como eu não estou compartilhando, a gente vai dar uma olhada aqui com atenção. Vocês vão ver o seguinte, ó. Tem a hipótese e consequência, tá? Tá em laranjinha aí, ou creme, né? Tá num cor de, né? Assim, meio creme. Então, a hipótese, ela tem 3 critérios: critério material, critério espacial e critério temporal. Estão vendo? O mais importante é o critério material. Olha como essas coisas têm lógica, pessoal. Olha como tem lógica. O critério material é propriamente aquela conduta que, se ocorrer, fará com que nasça uma obrigação, certo? Uma obrigação jurídica. A obrigação jurídica sempre estará no consequente da norma, tá? Mas a gente está trabalhando na hipótese, por enquanto. Então, critério material é aquela situação que, se ocorrer, fará com que nasça uma obrigação, tá? Só que eu vou falar aqui especificamente da regra de incidência tributária. Ou seja, uma regra de uma situação que, se ocorrer, dará origem à obrigação de pagar tributo, tá? Não estou falando daquelas outras obrigações, que são as obrigações de fazer alguma coisa, as obrigações acessórias. Quero falar estritamente da obrigação principal aqui, a obrigação de pagar tributo. O critério material normalmente vai ser composto de um verbo e um complemento, tá? Esse verbo será, por exemplo, prestar e o complemento, serviço. Prestar serviço. Auferir, verbo, renda, complemento. Importar produtos. Entenderam? Exportar produtos. Realizar operações de circulação de mercadorias. Tá vendo? Sempre vai ter essa estrutura, um verbo e um complemento. Ser proprietário de veículo automotor. Sempre vai ter essa estrutura. Só que o que acontece, gente? Como a gente está no mundo, no planeta Terra, tudo que a gente faz aqui, a gente faz dentro de uma relação espaço-tempo. Pode perceber, né? Eu estou dando aula, certo? Agora. Então, eu estou dando aula às 9h40 da manhã do dia 23 de maio de 2024. É num tempo determinado. E num local. Estou dando aula no meu gabinete da Procuradoria da Câmara. Tá legal? Então, tudo que a gente faz, a Aline está assistindo aula às 9h40 do dia 23, num determinado local. A Kendra num outro local. Então, possivelmente, existem relações que não estão submetidas a espaço-tempo, certo? Essas relações normalmente estão no plano da espiritualidade. Mas no plano da materialidade, e nós estamos aqui no plano da materialidade, né? Estamos numa relação de espaço e tempo. Tudo que acontece, a gente pode dizer que aconteceu dentro de um determinado tempo e espaço. O Kant dizia, inclusive, que o nosso cérebro está acostumado a raciocinar com um paradigma espaço-tempo, certo? Então, isso a gente traz para a regra matriz de incidência. Não adianta eu falar, pessoal, se auferir renda, dever de pagar imposto de renda.
Eu tenho que saber quando eu oferi essa renda, em que local eu oferi essa renda. Não adianta eu dizer, se prestar serviço, obrigação de pagar o imposto sobre serviço. Eu vou pagar para quem esse, né? Onde é que eu prestei? Se eu prestar serviço em Tóquio, faz diferença? Eu vou ter que pagar imposto sobre serviço para Niterói? Entenderam, pessoal? Então, se eu prestei serviço há 30 anos atrás, vou ter que pagar agora? Então, daí a gente tem, na hipótese, para uma hipótese ser completa, a gente tem que ter o critério material, critério espacial, critério temporal. Certo? E acontecendo essa situação prevista no critério material, um determinado espaço, local determinado pela lei, e no tempo estipulado pela lei como o tempo em que ocorre o fato gerador, automaticamente, é aquela história da subsunção, lembra, gente? Automaticamente nasce uma obrigação jurídica. E a gente está dizendo aqui que é uma obrigação tributária, certo? Uma obrigação tributária, porque a gente está estudando uma regra tributária, certo? E essa obrigação, gente, não sei se vocês se lembram, eu sempre coloco isso, né? A obrigação jurídica, ela tem uma prestação no meio, sujeito ativo, sujeito passivo, lembra? Crédito e débito, eu já botei isso várias vezes no quadro. Então, isso que eu coloquei no quadro é exatamente o que está aqui em outras palavras. O consequente, ele tem um critério pessoal, que é justamente o sujeito ativo e o sujeito passivo. Olhem lá no esqueminha, né? O sujeito ativo e o sujeito passivo. E esse consequente da norma, ele tem um critério quantitativo que é a prestação. Essa prestação, ela só consegue ser calculada se a gente tiver uma base de cálculo e uma alíquota. Certo? Então, por exemplo, se auferir renda no Brasil entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, consequentemente, dever do sujeito passivo, que é o cara que auferiu renda, pagar ao sujeito ativo, que é a União, determinada quantia. E aí é o critério quantitativo, pessoal. O critério quantitativo vai dizer, e essa quantia, quanto é que vai ser? Bom, vou pegar a renda que eu auferi, vai ser a base de cálculo, né? Tirando aqueles descontos legais e tudo, né? De saúde, né? Faz a base de cálculo e aplica uma alíquota. Então, se a minha base de cálculo foi 100 mil, foi quanto eu auferi de renda, e minha alíquota é de 27,5%, eu vou pagar algo em torno de 27.500. É um pouco menos, porque a progressividade do imposto de renda é meio diferente, tá? Mas, entenderam? Para chegar a um valor, eu preciso da base de cálculo da alíquota. Para eu saber qual é essa prestação, eu preciso da base de cálculo da alíquota. Entenderam? Se prestar serviço, dei aula, ganhei 10 mil reais na aula, então a base de cálculo é 10 mil reais. E a alíquota aplicável, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é 5%. Então, 5% de 10 mil dá 500 reais. Então, a prestação vai ser 500 reais. Então, gente, no fundo, por que se chama regra matriz de incidência tributária? Por que é regra matriz? Isso é uma matriz, pessoal, é um modelão. É um modelo. Em que, se faltar qualquer um desses elementos que estão aqui, qualquer um desses elementos, isso vicia toda a obrigação tributária. E faz com que aquela eventual cobrança de tributos ela possa ser anulada judicialmente. Por isso que isso é tão importante do ponto de vista da operação do direito tributário. Se vocês souberem disso, vocês resolvem 90% dos problemas de vocês em direito tributário. Por exemplo, vamos pensar no critério material, tudo bem? Então, vamos lá. Se for proprietário de imóvel em perímetro urbano, esse é o critério material. Em Niterói, no dia 1º de janeiro de determinado ano, consequentemente, nascimento de uma obrigação tributária,
em que o proprietário deverá pagar ao município de Niterói, que é o sujeito ativo, 1% do valor do imóvel dele, que é, por exemplo, R$800 mil, ele vai ter que pagar R$8 mil. Tá? Essa é a regra matriz do IPTU. Vamos pensar no seguinte, esse cara, ele não é o proprietário, ele é o locatário, certo? Ele é o locatário. Aqui eu tenho já um problema no sujeito passivo, né? Eu tenho um problema no sujeito passivo. E tem um problema também no critério material, que é se for proprietário, entendeu? Ele não é proprietário. Então, já tem 2 pontos para impugnar essa cobrança. E justificar ao juiz por que ela é nula no desempenho da minha atividade tributária. Vou fazer um outro exemplo. O meu pai era médico da maratona do Rio de Janeiro, da minha maratona. E ele era quem coordenava a equipe, ele era o diretor médico da maratona. Então, ele recebia, pelo desempenho dele, por exemplo, sei lá, R$10 mil por maratona. Mas ele recebia na conta corrente dele a remuneração de toda a equipe, de todos os demais médicos, de todos os enfermeiros, de todos os fisioterapeutas, todos os acadêmicos de medicina, tá? E aí chegava com R$100 mil na conta dele. Vamos supor que o fisco entendesse que ele auferiu renda de R$100 mil e cobra imposto de renda de R$100 mil. Percebam que ele pode dizer, olha, gente, aí tem um vício no critério material. Eu não auferi essa renda. Essa renda simplesmente circulou por minha conta. Eu transferi ela para o resto da equipe. Eu só auferi a renda de R$10 mil. Então, ele pode impugnar, entendeu? E dizer, não pode cobrar um vício na regra matriz de incidência aí. Certo? Por exemplo, pessoal, critério espacial, que é o azulzinho, onde? Tá? Vamos supor que a Kendra faça um parecer jurídico como advogada lá para o município de Macaé por conta de uma situação envolvendo petróleo, plataformas de petróleo, né? A Petrobras encomendou o parecer, ela fez, só que o escritório dela é em Niterói. Então, onde ela prestou serviço? Onde que ela prestou serviço? Então, a lei complementar do ISS, que traz as normas gerais, vai dizer qual o critério espacial. Vai dizer, olha, o critério espacial é no local do estabelecimento prestador. Então, provavelmente em Niterói, onde ela tem o escritório. Entendeu? Então, se, por exemplo, Macaé cobrar esse tributo, vai haver um vício no critério espacial da regra matriz de incidência. E ela vai poder alegar esse vício para anular essa cobrança de Macaé. Entenderam? Vamos para o critério temporal agora. A Aline faz a importação de um notebook da China, certo? Faz a importação. E aí vai incidir um imposto de importação. Onde é que se considera ocorrido o fato gerador do imposto de importação? A lei do imposto de importação vai dizer. Por quê? Porque a importação é uma situação que envolve um tempão, né, pessoal? Vai ter um momento ali que a pessoa vai lá no AliExpress, vai clicar, aceita a compra, pum. Então, vai ter esse momento. Depois vai ter um momento em que vai sair da China o computador do navio ou no avião. Aí vai ter um momento em que o navio vai entrar no mar territorial brasileiro, né? Vai haver um momento em que o navio vai aportar no porto do Rio de Janeiro. E vai haver um momento em que vai haver o desembaraço aduaneiro, ou seja, a Aline vai prestar uma declaração, né, dizendo que importou o produto, e a partir desse momento, o fiscal tributário aduaneiro vai olhar o computador e entregar para a Aline. Tá? Estou dizendo, grosso modo, como é que acontece uma importação. E vocês sabem muito bem que o imposto de importação é um tributo extra fiscal.
que ele tem a mitigação ao princípio da legalidade e exceção à anterioridade noventena. Então, essas alíquotas, pessoal, do imposto de exportação podem mudar rapidamente. Então, quando a Aline comprou, por exemplo, o computador na AliExpress, a alíquota era de 10%. Quando saiu o navio da China, a alíquota já tinha sido mudada para 15%. Quando entrou no mar territorial brasileiro, a alíquota era de 12%. Estou chutando, tá? Quando aportou, entrou no porto o navio, atracou no porto, era de 5%. E quando a Aline prestou a declaração de importação para liberar o produto, a alíquota era de 18%. Qual é a alíquota que vai ser aplicável nesse caso? É a alíquota que a lei determina como o critério temporal da regra matriz de incidência tributária. E nesse caso, foi estabelecido que o critério temporal seria a declaração, o registro da declaração de importação. Então, a alíquota aplicável vai ser naquele momento. É naquele momento que se considera ocorrido o fato gerador. Entenderam? Então, se a Receita Federal está cobrando uma alíquota de um momento diferente, a Aline pode questionar judicialmente se está errado, feriu a regra matriz de incidência, e deve ser considerado a alíquota do momento da declaração do registro de importação. Que esse que é o critério temporal. Entenderam? Gente, o imposto de renda, o IPVA. O IPVA não é estadual, que a gente já viu, né? Imposto de propriedade de veículo automotor. É um imposto estadual. Vamos supor que apareça uma cobrança, um carnê do IPTU do município de Niterói, cobrando IPVA e pedindo para depositar na conta do município. Percebam que é claramente violado o sujeito ativo da regra matriz de incidência, o critério pessoal do que tange ao sujeito ativo, pode ser impugnado. Só com esse argumento, pessoal. É uma página a petição. Entenderam? Por que isso é tão importante? Vamos para o critério quantitativo. O imóvel da Kendra custa R$800 mil. Tá? Aqui o imóvel urbano. E aí vem uma cobrança de IPTU dizendo que a base de cálculo é R$1 milhão. Percebam que houve uma violação ao critério quantitativo? Então, pode ser impugnado. Pode dizer, não é 1 milhão, é 800 mil, violou o critério quantitativo, o que se refere à base de cálculo. O Ravi, por exemplo, ele presta um serviço que a alíquota é de 2% de ISS. E o município cobra 4%. Ele pode dizer, houve violação à regra matriz de incidência no critério quantitativo no que se refere à alíquota, porque a lei diz que é 2%. Você está me cobrando 4%. É nula essa cobrança. Entenderam a importância disso tudo aqui, gente? Se vocês aprenderem isso aqui, vocês, qualquer estágio, qualquer atuação profissional em direito tributário, vocês conseguem se virar bem. Tá legal? Isso realmente é uma ferramenta importante. Bom, e isso é muito usado lá no Supremo, tá? O Supremo cita, vocês vão ver vários acordos em que ele fala de regra matriz de incidência. A gente viu isso quando estudamos o princípio da legalidade tributária. Eu falei disso quando eu falei de tipicidade fechada, né? Porque, para quem entende que o princípio da legalidade tributária é muito rígido, associado à ideia de tipicidade fechada, absolutamente todos os elementos da regra matriz de incidência devem estar previstos em lei estrito sensu, sabe? Mas o Supremo ele já admite que alguma coisinha a lei possa delegar à autoridade administrativa. Por exemplo, na reforma tributária isso foi feito, tá, gente? A Constituição permitiu que a base de cálculo do IPTU, por exemplo, ela possa ser determinada pelo Poder Executivo a partir de critérios previamente estabelecidos pela lei. Então, não é mais a lei que vai dizer o imóvel da Kendra custa 800 mil. Entendeu? A lei vai dizer assim, para se calcular o valor venal de imóvel, você deve considerar as seguintes variáveis.
o tamanho do imóvel, a idade do imóvel, o logradouro, né, a rua em que ele está localizado, se ele é de frente ou de fundos. Beleza, estabeleceu os critérios gerais. E aí pode um ato do Poder Executivo, no caso concreto, dizer, olha, de acordo com esses critérios, eu posso dizer que o imóvel da Kendra vale R$800 mil, ou R$900 mil, entendeu? Então, isso é uma deslegalização, é uma flexibilização da tipicidade, né? Rumo a uma tipicidade mais aberta. Agora, é imprescindível que a lei estabeleça esses critérios. Teve um trabalho, não lembro de quem foi, que tratou, acho que, da contribuição lá de anotação de responsabilidade técnica. Foi o teu e da Bia, né? Então, em que justamente por não haver os critérios previamente estabelecidos na lei, essa fixação pelo próprio CREA foi considerada inconstitucional. Mas se a lei tivesse estabelecido critérios, tá? Da regra matriz de incidência, no que se refere ao critério quantitativo, poderia haver a delegação à autoridade administrativa de ali calibrar esses critérios. Tá legal? Entendido isso, pessoal? Bom, vamos seguir então? Vamos agora para o CTN, pessoal. Vamos analisar os artigos do CTN. Então, agora eu vou compartilhar a tela aqui. Parar de compartilhar meu WhatsApp, né? E compartilhar. Para que eu vou tirar aqui, que eu não sei como que tira. Achei. Obrigado, Aline. Bom. Vamos lá. Nosso assunto começa aqui, gente. Artigo 113 é o primeiro que trata de obrigação tributária. É bastante simples esse dispositivo, né? O caput ele vai dizer é a obrigação tributária, é principal e acessória, beleza? Eu, normalmente, na minha legislação, eu sempre faço assim, pessoal, faço uns quadradinhos assim, ó, obrigação tributária, entendeu? E faço principal, não estou conseguindo fazer aqui no mouse, tá? Fica menos ruim no papel. Eu grifo por quê? Quando vocês forem fazer prova, vocês podem lançar o olhar de vocês só nos quadradinhos. Isso faz com que vocês ganhem muito tempo na hora de achar o artigo aplicável, sabe? Isso me ajudou sempre muito em concurso público. Tudo bem? Então, vamos lá. A obrigação tributária é principal e acessória. E aí a gente vai tratar desse parágrafo primeiro, que vai dizer o que é obrigação principal. Eu já vou advertir que ele é um parágrafo que ele fala uma coisa que gera uma certa perplexidade para a gente, tá? E aí a gente tem que ter em mente o seguinte, para a gente entender esse dispositivo. Para o CTN, obrigação tributária principal é a obrigação de pagar. Tá legal? Fiquem com isso. Obrigação tributária principal, obrigação de pagar. E pode existir o pagamento de duas coisas. Ou você paga tributo, ou você paga multa tributária. Tá legal? Ou tributo ou multa tributária. Isso gera um desconforto para a gente. Por quê? Porque a gente sabe que tributo não é sanção por ato ilícito. Tributo não é multa, né? Então, você fala assim, poxa, obrigação tributária principal é a obrigação de pagar multa tributária, gera um certo desconforto, certo? O ideal seria que a obrigação tributária principal fosse a obrigação de pagar tributo e ponto. Só que o CTN adotou essa sistemática, pessoal. Ele entendeu que a gente pode chamar de obrigação tributária principal não apenas a obrigação de pagar tributo, mas também a obrigação de pagar uma multa tributária. Tá? Por quê? Porque a obrigação tributária principal está relacionada a pagar. Pagar alguma coisa, ou multa, ou tributo ou multa. Tá legal? Então a gente tem que aceitar isso.
essa informação a gente tem que registrar, embora a gente tenha esse desconforto. Tá legal? Então, como é que diz o parágrafo primeiro? A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, certo? Quando ocorre o fato gerador, que é rigor. Lembra? Olha só, pessoal, olha que legal. O que é hipótese de incidência tributária? A gente já falou disso várias vezes. É aquela situação ocorrida na lei, não é isso? É aquela situação prevista em lei que, se ocorrer, dará ensejo ao nascimento de uma obrigação tributária, né? Isso é uma hipótese de incidência. Obrigação é uma situação qualquer prevista na lei que, se ocorrer, dará ensejo ao nascimento de uma obrigação tributária. Beleza? Isso por exemplo, isso faz com que a gente saiba que hipótese de não incidência são situações que, se ocorrerem, não darão ensejo à incidência tributária, né? Vamos lá. Hipótese de incidência tributária. A hipótese de incidência tributária, ela está mais relacionada ao quê? Ao antecedente da norma ou consequente? A hipótese ou a consequência? Né? A hipótese, aquela primeira parte da regra matriz. Beleza? Porque é ali que vai ter o critério material, que é a situação prevista em lei, né? E o momento em que se considera ocorrido aquilo e o tempo. Beleza? Então, como o próprio nome diz, a hipótese de incidência, ela está na hipótese da regra matriz, e não na consequência. Beleza? E essa hipótese, pessoal, de incidência, quando ela ocorre concretamente, a gente dá um nome, lembra? Fato gerador, não é isso? Quando a hipótese de incidência ocorre concretamente, nasce o fato gerador, não é isso? Então, olha que legal. Isso que eu marquei aqui para vocês. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Então, quando acontece o antecedente da norma, que é o fato gerador, né, nasce a obrigação, surge a obrigação principal, que é a consequência da regra matriz, o consequente da regra matriz de incidência tributária, que é a segunda parte da regra matriz de incidência tributária. Em outras palavras, ele poderia ter dito assim: a segunda parte da regra matriz de incidência tributária surge com a ocorrência da primeira parte da regra matriz de incidência tributária. Entenderam isso? A obrigação principal vai surgir com a ocorrência do fato gerador. Entenderam a lógica disso? E a obrigação principal, ela tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Beleza? Ela tem como objeto o pagamento de tributo ou a multa tributária. Aquilo que eu acabei de falar com vocês. Então, eu marcaria aqui, né? Eu faria assim, botaria um quadradinho em principal, ou obrigação principal, vocês que escolhem. E eu botaria pagamento de tributo e penalidade pecuniária. Entendeu? No código eu anotaria dessa forma. E esse finalzinho, extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, é que a gente vai ver mais para frente isso com detalhes, mas quando você extingue o crédito tributário, quando se extingue o crédito, ela vai também, a obrigação tributária, ela vai morrer junto. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Para mim, o mais importante é essa primeira parte aqui do dispositivo. Tudo bem? Essa parte. Entenderam isso? Vamos lá. Obrigação acessória, está no parágrafo 2º. Obrigação acessória decorre da legislação tributária. Então, esse é o primeiro ponto. A obrigação acessória, que é essa obrigação de fazer ou não fazer algo no interesse da arrecadação, ela decorre da legislação, não apenas da lei. Então, aqui esse dispositivo, ele admite que haja algum tipo de obrigação acessória fixada por ato infralegal. Lembra que a gente viu que legislação tributária é um conceito amplo? Então, pode haver uma obrigação acessória calibrada ali por ato infralegal, certo? É claro, pessoal. Vamos ler tudo, depois eu volto nesse assunto.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto o quê? As prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. O que é prestação positiva? Obrigação de fazer. O que é prestação negativa? Obrigação de não fazer. Algo no interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos. Tudo bem? Agora vamos entender melhor o que é essa previsão de que a obrigação acessória decorre da legislação tributária. A gente tem um princípio que a gente estuda no direito constitucional, que é aquele princípio da legalidade geral, né? Ele diz assim, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, não é isso? É aquele princípio lá do artigo 5º da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem que haja lei prevendo. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Artigo 5º da Constituição 2. Opa, não compartilhei com vocês, não? Calma aí, que eu... Só um instantinho. Quando é para compartilhar, não aparece, né? Quando é para aparecer meu e-mail, vai. Meu WhatsApp. Vamos lá. Artigo 5º, né? Então, gente, esse artigo diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, a gente tem que interpretar esse dispositivo aqui, a obrigação acessória decorre da legislação tributária, em conformidade com a Constituição. Então, como é que a gente faz essa interpretação? A gente tem que entender que é imprescindível que a lei diga, pelo menos, os contornos gerais dessa obrigação acessória, ainda que ela possa ser calibrada e especificada por ato infralegal, por legislação tributária. Por exemplo, a lei tem que dizer o contribuinte deverá emitir nota fiscal quando fizer uma venda de uma mercadoria. Mas a legislação tributária, ou seja, alguns atos infralegais, podem estabelecer como será essa nota fiscal. O que tem que ter, quais são os campos que têm que ser preenchidos, entenderam? Então, é assim que a gente tem que interpretar esse parágrafo 2º. Não pode surgir uma obrigação nova sem ser por lei, entendeu? A lei tem que estabelecer por conta do princípio geral da legalidade. E a obrigação, agora, a legislação tributária pode lhe dar os contornos, tudo bem? Bom, parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Esse dispositivo é meio difícil de entender sem uma explicação. O que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você não cumpre uma obrigação acessória, por exemplo, não emitiu uma nota fiscal, não prestou a declaração do imposto de renda, o que vai acontecer? Você vai ser obrigado a pagar uma multa tributária pelo descumprimento dessa obrigação acessória. E aí, em relação à multa, essa multa, ela vai se tornar, como obrigação de pagar, ela se converte numa obrigação principal, entendeu? Em relação à penalidade pecuniária. Então, antigamente era uma obrigação de emitir nota fiscal. Essa era a obrigação acessória. Ela não foi observada. Ela foi descumprida, essa obrigação acessória. Não adianta mais emitir nota fiscal, porque já era, já passou, já acabou, já descobriram, certo? O que aquele sujeito passivo vai ter que fazer? Vai ter que pagar uma multa. Que, como ele vai ter a obrigação de pagar uma multa, essa obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, vai ser convertida na obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Obrigação principal, que é a obrigação de pagar. Entenderam isso? Entendeu? Beleza? Entendeu, Aline?
Kindra, beleza? É meio difícil de entender isso sem uma explicação, né? Mas com a explicação fica tranquilo. Vamos lá. Aí o artigo seguinte, o 114, ele vai voltar a dizer o que é fato gerador. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Esse dispositivo aqui, gente, se a gente... Lembrem, ele foi feito em 66, né? Não tinha ainda uma doutrina super evoluída em relação ao direito tributário. Mas eu poderia dizer para vocês que ele estaria mais bem redigido se ele tivesse escrito assim: a hipótese de incidência da obrigação principal é a situação definida em lei, como necessária e suficiente à sua ocorrência. Lembra que a situação definida em lei é a hipótese de incidência, não é isso? O fato gerador é quando essa situação definida em lei ela ocorre na prática. Então, talvez esse dispositivo pudesse ser escrito assim: fato gerador da obrigação principal ocorre com a ocorrência na prática da situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Ou então, poderia ser escrito assim: a hipótese de incidência tributária é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Entenderam a crítica que eu estou fazendo? Não é o fato gerador que é a situação definida em lei. O fato gerador é quando essa situação definida em lei ocorre na prática. A situação definida em lei, hoje, a gente chama de hipótese de incidência. Tudo bem? Mas não é um pecado grave o que esse artigo 114 cometeu, não. Tá? Deu para entender, né? Que fato gerador da obrigação tributária, então, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Se a gente tiver boa vontade, a gente consegue entender bem esse dispositivo. Tá legal? E o 115 vai falar do que é o fato gerador da obrigação acessória. O fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática, obrigação de fazer, ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. Então, obrigação acessória é uma situação que impõe uma obrigação de fazer ou não fazer, que não configure obrigação principal. A obrigação principal é de pagar o tributo ou a multa. Então, todo o rol de obrigações de fazer ou não fazer que são necessárias ali para arrecadação e para fiscalização. Isso é obrigação acessória. Beleza? Então, vamos lá. Artigo 116. Esse artigo, ele vai fazer uma distinção que é uma distinção que hoje também a gente critica um pouquinho, tá? Eu estou criticando, assim, pessoal, porque eu antes exaltei, né, o Código Tributário, eu falei o quanto é boa a lei. Mas entenda, a gente está fazendo, assim, um estudo científico da coisa, né? Então, vale a pena a gente também ter um olhar crítico, né? Então, vamos lá. Salvo disposição de lei contrário, considera-se ocorrido o fato gerador existente seus efeitos. O que esse dispositivo ele pretende fazer? Ele pretende criar uma regra geral para o critério temporal da regra matriz de incidência tributária. Aqui ele está criando uma regra geral para o critério temporal da regra matriz de incidência tributária. Tá? Então, ele vai criar uma regra geral para nós identificarmos o momento da ocorrência do fato gerador. Como é que eu sei que é uma regra geral? Por causa desse comecinho aqui, ó. Salvo disposição de lei em contrário. Então, as leis normalmente dizem quando ocorre o fato gerador. Por exemplo, a lei do IPTU de Niterói diz que ele acontece no dia 1º de janeiro de cada ano. A lei do imposto de importação diz que
fato gerador acontece no momento da declaração, do registro da declaração de importação. A lei, por exemplo, do IPVA do Rio de Janeiro, diz que o fato gerador acontece no dia 1º de janeiro. Teve um ano que o IPVA do Paraná, a lei estabeleceu que aconteceu no dia 1º de abril. Vocês sabem por que a lei estabeleceu que ia ser no dia 1º de abril? Naquele ano específico? Porque houve uma alteração na legislação do IPVA do Paraná, mais ou menos no dia 30 de dezembro. O que acontece? A lei antigamente dizia que era 1º de janeiro. Se o IPVA só respeitasse a anterioridade geral, ele já poderia ser cobrado no dia 1º de janeiro. Mas como o IPVA também respeita a noventena, essa lei só produziria efeitos 90 dias depois, ou seja, depois do dia 1º de janeiro. Então, o pessoal jogou o fato gerador, né, o momento da ocorrência para abril, só para dar tempo de passar a noventena e acontecer o fato gerador depois da noventena. Tá? Então, o artigo 116, pessoal, ele traz uma regra geral. Então, quando a lei que institui aquele tributo não estabelece quando vai ocorrer o fato gerador, esse artigo 116, ele traz algumas regras para estabelecer o momento da ocorrência. E aí, esse inciso primeiro diz assim: tratando-se de uma situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que normalmente lhes são próprios. E o artigo 2 fala de situação jurídica, tá? Então, o inciso 1 diz que é as situações que são de fato e a outra nas situações jurídicas. Qual é a diferença prática entre um e outro? Esse inciso 2, pessoal, quando fala em situação jurídica, ele está se referindo a fatos geradores que estão relacionados a negócios jurídicos típicos, a contratos. Por exemplo, o contrato de doação, o contrato de compra e venda, né, de imóveis, são fatos geradores relacionados a contratos, a negócios jurídicos, certo? Enquanto o inciso 1 são as outras situações que não envolvem esses negócios jurídicos. Então, por exemplo, auferir renda. Auferir renda não necessariamente envolve um negócio jurídico, né? Um contrato de compra, né? Um contrato. Então, eu estou trabalhando aqui na prefeitura e auferir renda. Então, quando é que se considera que eu oferi renda? No momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzem os efeitos que normalmente lhes são próprios. Ou seja, no caso de oferir renda, no meu caso, seria no momento em que o dinheiro está na minha conta. Certo? Prestar serviço. No momento que eu acabei de prestar o serviço e entreguei o serviço. Certo? Por exemplo, ser proprietário de veículo automotor. No momento em que eu tiver lá no Detran um carro no meu nome, eu como proprietário. Então, nesse momento, né, se ocorreram as circunstâncias materiais necessárias para que aquela coisa produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. Posso dirigir e dizer para todo mundo que eu sou dono do carro, no momento que foi registrado lá no Detran. Eu posso pegar o dinheiro da minha conta e comprar um lanche, oferir renda, entendeu? Então, o parecer, por exemplo, que a Kendra deu foi entregue ao cliente da Kendra lá em Macaé. Entenderam? Já no inciso 2, ele está se referindo a alguns negócios jurídicos, que eles podem ser negócios condicionais ou não. Esse que é o ponto. Então, por exemplo, eu vou fazer uma doação para a Aline. Eu dei esse exemplo no semestre passado, no semestre atrasado, com uma aluna maravilhosa, chamada Milena, tá? Milena. Então, sempre falava, vou doar minha biblioteca para a Milena, quando a Milena eu vou doar a minha biblioteca para a Milena. Fiz o contrato de doação e passei a biblioteca para a Milena. Certo? Quando eu faço essa doação e os livros vão para a casa da Milena, bom, aquela doação, ela já
está definitivamente constituída. A gente fez um contrato de doação, assinamos, os livros passaram, então já aconteceu o fato gerador do ITD. Beleza? Quando, por exemplo, vamos supor que eu fosse vender um imóvel para o Ravi. Vou vender o meu apartamento para o Ravi. A gente fez a escritura de compra e venda. Isso basta para que o Ravi se torne proprietário do imóvel, que essa compra e venda esteja perfectibilizada? No Brasil, não. Né? No Brasil é necessário que haja o registro do título aquisitivo da propriedade no RGI, não é isso? Então, essa compra e venda, ela só vai estar perfeita e definitivamente constituída no momento que a escritura for registrada no RGI. Entenderam? Então, é esse que vai ser o momento da ocorrência do fato gerador num tributo chamado ITBI, que é o tributo que incide sobre a transferência de propriedade de bens imóveis. Tá legal? Então, essa é a regra geral, tudo bem? Depois eu vou para o parágrafo primeiro aqui, pessoal. Antes eu vou para o 117, que tem tudo a ver com esse inciso que a gente acabou de tratar. Que diz assim: para os efeitos do inciso 2 do artigo anterior, esses negócios jurídicos, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. E aí a gente está no 117 falando de negócios jurídicos condicionais, uma cláusula condicional, certo? E a gente sabe que existem dois tipos de condição no direito: as condições suspensivas e as condições resolutivas, não é isso? Condição suspensiva e condição resolutiva. Olha, eu sempre fico meio na hora, sempre fico inseguro em relação a isso. Então, se eu falar alguma bobagem, vocês me corrijam, tá? Vou fazer a doação da biblioteca com condição suspensiva. Como é que funciona? É assim, eu faço a doação dizendo assim, olha, faço o contrato de doação dizendo, se acontecer essa condição, essa doação está perfectibilizada. Então, por exemplo, Milena, estou fazendo a doação da biblioteca desde que você conclua o curso de Direito, se forme. Tá? Então, eu tenho uma condição suspensiva. Então, quando eu continuo com a biblioteca, quando a Milena se formar, o negócio jurídico se efetiva e ela leva os livros e a doação está perfectibilizada. Isso é uma condição suspensiva. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam, tá? Já a condição resolutiva, ela é uma condição em que aquele negócio jurídico ele já produz efeitos desde logo. Mas, se houver o implemento daquela condição, aquele negócio jurídico se resolve, ou seja, ele volta ao que era antes e não mais produz efeitos. Então, na condição resolutiva, eu faço a doação, os livros vão para a Milena, com a condição de que ela se forme até 2026. Se ela não se formar até 2026, se implementa a condição resolutiva e os livros são devolvidos para mim. Tá legal? Acho que é isso mesmo, tá? Se eu me lembro bem. E aí, o artigo 117, ele diz assim, quando tiver uma condição suspensiva, o fato gerador ocorre desde o momento de seu implemento, ou seja, do implemento do negócio jurídico. Então, por exemplo, se eu fiz a doação com condição suspensiva, que é aquela em que a Milena que é aquela que eu fico com os livros e só no implemento da condição os livros vão para a Milena, o fato gerador só vai acontecer, no momento em que houver o implemento da condição, ou seja, no momento em que a Milena se formar.
Então, a necessidade de pagar o ITD, que é o Imposto de Transmissão, ou Imposto de Doação, né, só vai acontecer no momento do implemento da condição. Então, eu fiz a doação, os livros estão comigo, né? A Milena se formou, e aí a condição se implementou, naquele momento, os livros vão para a Milena e ela vai acontecer o critério temporal da regra matriz e ela vai ter que pagar o ITD, naquele momento, quando se implementar a condição. Já na condição resolutória, que é aquela em que eu já passo os livros e se acontecer alguma coisa, os livros são devolvidos, né? É o inciso 2, sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Então, já desde logo eu pago o imposto de doação, tá? E se, por um acaso, o bem voltar para mim em razão do implemento da condição resolutória, aí são outros 500, a gente tem que ver se a partir daí vai ter algum tipo de consequência tributária. E ele não vai ser devolvido, né? Eu fiquei nessa dúvida, porque desde o momento da prática, quando ele fala no momento da prática, ele não está se referindo à ocorrência da não, exatamente. Resolutória. É da prática do ato controlado. Do ato, né? O ato, no momento da doação mesmo. Assim, da prática do ato ou da celebração do negócio. Parecendo que são coisas diferentes. Não, acaba sendo o mesmo momento, entendeu? Do ato ou da celebração do negócio. Entenderam isso, gente? Entendeu, Ravi? Entendeu, Aline? Não tem vergonha se vocês não entenderam, não. Explico de novo. Ficou claro? Isso é meio um pouquinho complicadinho. Entendeu, Carol? Beleza. Então, aconteceu até uma coisa engraçada. Acho que eu falei para vocês, né? Na formatura, cerimônia lá de formatura, a Milena fez o discurso. Ela era oradora da turma. E aí a Milena foi e me cobrou a biblioteca, tá? Ela falou, olha, se implantou a condição suspensiva nesse momento em que estou colando o grau. Portanto, estou esperando a biblioteca, que só me prometeu ali durante todo o período, né, o implemento dessa condição. Então, ela me cobrou lá no discurso dela, a biblioteca. Tá legal, pessoal? Entendido? Então, vamos para o artigo 118 agora. Vamos lá. Esse artigo 118, ele vai trazer, deixa eu explicar antes da gente ler, ele vai trazer um dos princípios considerados mais antigos no direito tributário, que é o chamado princípio do pecunia non olet. Pecunia non olet. Pecunia non olet. Tá? Diga, Júlia. Professor, é só para confirmar que você tinha comentado que depois de 117, você ia falar do 116 parágrafo único. Tá, obrigado por lembrar. Me cobra de novo, tá, Júlia? Que aí eu não olho, vai até talvez me ajudar a falar dele. Tá bem. Na verdade, eu não pretendo nem falar dele na aula de hoje, só quero mencionar que é um dispositivo que... Mas eu tenho que mencionar ele. É um dispositivo que a gente vai falar sobre elisão tributária um pouquinho mais para frente. Mas foi bom você ter me lembrado. O 118, ele traz esse princípio, que é um princípio antiquício. É o OLET, O-L-E-T. Tá? Pecunia non olet. Significa dinheiro não tem cheiro, tá? Não tem odor. Não, em espanhol é olor, né? O latim é olet. Dinheiro não tem cheiro. Tá? Esse é o princípio. É um princípio que remonta ao Império Romano, gente. Dizem que tinha um imperador, né, chamado Vespasiano. Acho que é o Vespasiano. Deixa eu até confirmar aqui. Eu nunca lembro se ele é o Vespasiano, é o pai ou o filho, mas eu vou já... Deixa eu ver, Vespasiano é o pai. E o Tito é o filho do Vespasiano. Deixa eu ver aqui. Poxa, não anotei. Mas eu acho que é isso mesmo. Vespasiano era o pai e... Ravi, dá até uma olhada aí para mim. Se o Vespasiano é o pai do Tito, né? O Vespasiano, pessoal, era um imperador que almejou a construção, eu não lembro se era do Coliseu
ou do Circus Maximus, tá? Que é um outro local em que havia uma arena para corrida de liga, entre outros espetáculos, tipo gladiadores, etc., né? Essas coisas lá que os romanos gostavam. E precisou de recursos públicos para isso, certo? Então, como se ele quisesse cobrar uma contribuição de melhoria, né, para uma obra pública que gera valorização do imóvel ali dos pessoal da redondeza, né? Ele, em vez de cobrar contribuição de melhoria, Vespasiano era o pai, Tito? Era o pai. E foi ele que fez o Coliseu também. O Coliseu? Aí, então era o Coliseu mesmo. Obrigado, Mavi. Então, o Vespasiano estava lá querendo construir o Coliseu e faltou dinheiro. Não existia contribuição de melhoria na época, mas existia taxa. Existia taxa. E ele quis cobrar uma taxa de utilização dos banheiros públicos, tá? Eles chamavam na época de cloacas. Eram locais, né, em que o pessoal utilizava para banheiros públicos, certo? E ele quis cobrar taxa pela utilização desses banheiros públicos. E o filho dele, né, o Tito, questionou isso. É um diálogo que é muito repetido aí pelos professores de direito tributário, né? Então, o Tito teria questionado, né, poxa, o senhor vai utilizar, vai fazer cobrança pela utilização dessas coaclas? E aí o Vespasiano teria dito essa frase, que se tornou um princípio, pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro, tá? E o que significa isso hoje em dia, pessoal? Significa o seguinte, que o fato gerador, ou a hipótese de incidência, é aquela situação prevista em lei, e se ocorrer, gerará o nascimento de uma obrigação tributária. Não é isso? A gente sabe? Hipótese de incidência, não é isso? E essa situação, ela pode ocorrer em qualquer circunstância, independente da moralidade da coisa, independente da legalidade da coisa. Se aquela situação ocorrer, nascerá a obrigação tributária. Exemplo, uma pessoa é traficante de drogas e ela auferiu renda vendendo drogas. A rigor, pessoal, aconteceu o fato gerador do imposto de renda, independente se ela é traficante de drogas, entendeu? Auferiu renda. E aí, claro, provavelmente ela não pagará imposto de renda, certo? Mas, quando ela for presa e descobrirem que ela auferiu aquela renda, o fisco poderá cobrar imposto de renda dessa renda auferida. Porque o fato é auferir renda. E o dinheiro não tem cheiro, pessoal. Entendeu? Não adianta de onde... Não interessa. Se foi de uma atividade ilícita. Entendeu? Outro exemplo. Vamos supor que, quando é exemplo ruim, eu sempre ponho os monitores, tá? Porque aí, se é exemplo legal, eu coloco os demais alunos. Exemplo ruim, os monitores. Vamos supor, a Aline resolve exercer a medicina. E coloca assim, doutora Aline, consultório doutora Aline, clínica geral. Com a experiência dela de enfermagem, ela consegue se passar por doutora fácil. Ela mesmo já andou me prescrevendo os anti-inflamatórios aí na última aula. Tá? E o que acontece? Estou brincando, tá, Aline? Você só sugeriu, né? Que está gravando, né? De repente, daqui a pouco o pessoal está... não prescreveu, não, tá? Brincadeira, pessoal. Então, o que acontece? Ela vai e, sei lá, abre um consultório ali na Moreira César, né? Na Paulo Gustavo. Então, vai e começa a atender, se torna, sei lá, até a cirurgiã plástica das celebridades de Niterói, faz várias cirurgias e tudo, e vai, atende, ganha um monte de dinheirão com isso. Exercício legal da medicina. Tá? Ela não é formada em medicina. Mas ela está prestando serviço, pessoal. Ela tem que pagar o ISS. Mesmo assim, tem que emitir as notas, tem que pagar o ISS, ela vai oferir renda, vai ter que pagar imposto de renda.
entendeu? Ela vai ter um consultório lá que provavelmente vai ter que cobrar uma taxa de vigilância sanitária, que é outro tributo. Entenderam? Então, isso que significa que o dinheiro não tem cheiro. O fato gerador acontece ainda que aquela situação seja irregular. Tá? Por exemplo, uma pessoa falsifica documentos, uma escritura, e consegue registrar uma escritura falsificada no RGI e começa a se passar por proprietário de um determinado imóvel urbano. Essa pessoa vai ter que pagar IPTU, gente. Está tudo falso. Vai ter que pagar IPTU. Entendeu? Porque dinheiro não tem cheiro. Pecúnia não audit. É isso que diz o artigo 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes. Vai ser tudo inválido, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Ou seja, pode ser tudo inválido, pode não produzir efeito civil, pode ser um objeto ilícito, tá? Mas se foi praticado o fato gerador, nasce a obrigação de pagar o tributo. Da mesma forma, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Tá legal? Ainda que não tenha produzido efeito, ainda que o efeito tenha sido irregular, não interessa. Praticou o fato gerador, nasceu a obrigação tributária. Ocorreu a hipótese de incidência, na primeira parte da regra matriz, surge a obrigação lá na segunda parte da regra matriz de incidência tributária. Entenderam? Esse é o pecúnia non olet. Bom, ó, tem convidado aí, novo aí, aluno novo na tela aí, Kendra trouxe aí um... É aluna. Aí, legal. É a florzinha. Gente, então vamos voltar agora para o 116, parágrafo único, que é um dispositivo, né? 116, parágrafo único, que é um dispositivo que ele é assim, ele traz uma coisa que a gente chama de cláusula geral antielisiva. Cláusula geral antielisiva. Eu vou tratar disso com vocês um pouquinho mais para frente, tá? Então, o que a gente tem aqui no artigo 116? Existem situações, o Supremo até julgou isso recentemente, a gente vai tratar disso mais para frente, numa aula sobre planejamento tributário. Existem situações em que o contribuinte, ele simula um negócio jurídico visando pagamento de menos tributo de uma forma ilegal, tá? Sim. Existem 3 situações em que você pode pagar menos tributo, pessoal. Tem situações que são lícitas, tá? Essas situações lícitas a gente chama de elisão. Elisão, ou planejamento tributário lícito. Certo? Elisão. É o quê? Por exemplo, eu tenho que pagar imposto de renda. E eu tenho um planejamento tributário que eu faço, gente, para pagar menos imposto de renda. O que eu faço? Eu contrato previdência privada. Eu tenho previdência privada, complementar, e a lei diz que se você tiver previdência privada, você pode abater do teu imposto de renda o que você contribuiu para a previdência privada. Abater da base de cálculo, né? Reduzir. Então, a lei me permite isso. Então, eu fiz um planejamento tributário, almejando pagar menos imposto de renda, estou aplicando em previdência privada e consigo pagar menos tributo. Tá? Por exemplo, tem empresas que elas são empresas muito grandes, que, por exemplo, uma empresa grande, uma média empresa que tem objetos um pouco diferentes. Por exemplo, essa empresa, ao mesmo tempo que vende sandálias, ela também fornece alimentos. A mesma empresa. Tem empresas grandes que fazem várias coisas, né? Essa empresa ela tem um setor lá que fornece sandálias e tem outro que fornece alimentos.
Então, os donos dessa empresa falam, pô, mas por que a gente não cria duas empresas menores, uma só de venda de sandálias e outra só de venda de alimentos? Porque se a gente diminuir um pouquinho o tamanho dessa empresa, transformando em duas menores, elas vão se tornar microempresas. E sendo microempresas, elas vão pagar menos tributos com Simples Nacional. Então, me parece um planejamento tributário completamente lícito isso. Então, isso é uma elisão. Existem planejamentos tributários que são completamente ilícitos. São ilícitos. Que normalmente envolvem falsificação de documentos, certo? É um crime de falsidade, tá? De fraude. A pessoa, por exemplo, ela, se ela esconde uma fonte de renda que ela tem para pagar menos tributo, é sonegação. Então, tem planejamentos tributários que são ilícitos. Isso normalmente se dá o nome de evasão. Isso é completamente proibido pela lei, né? E a pessoa vai responder, às vezes, até por crimes contra a ordem tributária. Tudo bem? Então, a gente tem dois extremos. Aquele que é lícito e o ilícito. E tem uma situação, gente, que é uma situação meio nebulosa, que é a utilização de instrumentos legais lícitos, mas com abuso de direito ou abuso de forma, para que haja uma redução tributária. Por exemplo, eu quero fazer a doação de um imóvel para o Ravi. Quero doar um imóvel para o Ravi. Tá? Só que, pela lei do Estado do Rio de Janeiro, como esse imóvel tem mais de R$1 milhão, eu teria que pagar 8% de imposto de doação, que é o IPD. Tá? Aí eu penso assim, Ravi, em vez de eu te doar, vamos fazer o seguinte, deixa eu te vender esse imóvel, né? E te vendo por R$1 milhão. E aí eu vou estar fugindo do ITD e vou estar tendo que pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissões Onerosas de Bens Imóveis, que a alíquota é de 2%. Mas aí eu finjo que você me passou o dinheiro, tá? E você, na verdade, não precisa me pagar nada, não. Mas põe na escritura que você me pagou R$1 milhão. Quer dizer, eu uso de um instrumento lícito para simular uma situação. Então, em vez de pagar 8%, vou pagar 2%. Em vez de pagar R$80 mil de ITD, eu vou pagar 20 mil de ITBI. Então, existem umas situações de simulação, pessoal. Que o que a Fazenda Pública pode fazer quando descobre? Ela pode simplesmente dizer o seguinte, olha, beleza, estou nem aí se é uma escritura de compra e venda, está registrado, não precisa desconstituir esse negócio, não. Mas eu vou desconsiderar isso para efeitos tributários. Eu vou tratar esse negócio jurídico como se fosse uma doação. Então, vai incidir o ITD, sim, na alíquota de 8%. Entenderam? Então, olha o que diz o parágrafo único. Diz assim, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, aqui, esse parágrafo único, que foi incluído por essa lei complementar 104, e vocês sabem muito bem que para mexer nas normas gerais de direito tributário tem que ser por lei complementar, né? Porque ele foi recepcionado como lei complementar. Então, ele diz isso, que a autoridade administrativa pode desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. O Supremo analisou isso aqui, tá, pessoal? Porque uma primeira discussão é se isso aqui estava sendo chamado de cláusula anti-elisiva. E a gente já viu que a elisão é o planejamento tributário lícito. Então, isso aqui atingiria as elisões? O Supremo entendeu que não. Apesar de ser chamado de cláusula anti-elisiva, na verdade, ela é uma cláusula
antielusiva, tá? Porque essa coisa de usar contratos com abuso de forma é chamado de elusão. Elusão, em vez de elisão. Tá? Então, são 3 palavras aí. Elisão, planejamento tributário lícito. Evasão, planejamento tributário completamente ilícito. E elusão é um planejamento tributário com abuso de formas, ou abuso de direito. Também ele tem a ilicitude, mas é elusão porque ele quer eludir. É como se fosse uma ilusão, entendeu? Ele quer criar uma ilusão. Eu decorei assim a palavra, né? A ilusão, ela quer criar uma ilusão de ótica, para confundir. Então, o ideal é que ele fosse chamado de cláusula anti-elusiva, porque ele quer atingir as elusões e não as elisões, tá? Mas aí ficou conhecido como cláusula geral Anti-elisiva, é chamada ainda de cláusula geral anti-elisiva, mas o Supremo, ele só aplica isso para elusões, tá? E aí, antigamente, pessoal, também tinha uma discussão em relação a observados procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Ou seja, havia uma dúvida se isso aqui era uma cláusula de eficácia limitada, que só poderia ser aplicada na vigência de uma nova lei ordinária, prevendo qual seria o procedimento para que a Fazenda desconsiderasse os atos e negócios jurídicos em abuso de forma ou de direito, tá? E aí eu vou ficar devendo para vocês, que eu não lembro se essa lei, eu acho que essa lei já foi editada, tá? Eu tenho que ver, que não trataria disso na aula de hoje. Tem que lembrar aqui e pegar essa decisão do Supremo, mas parece que hoje já se pode utilizar essa cláusula anti-elusiva, independente de ter um procedimento estabelecido em lei ordinária, tá? Mas eu vou confirmar isso para vocês. Tudo bem? Até deixa eu ver isso aqui agora, pessoal, já que a gente está com uns minutinhos, só um minutinho, peraí. Até botar aqui. Só a gente... STF, cláusula geral anti-elisiva. Ó. Consultor jurídico aqui, só para a gente... A norma geral anti-elisiva, prevista no artigo 116 do CPN, não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas, elisão, planejamento e economia fiscal. Seu objetivo é conferir efetividade aos princípios da legalidade tributária, da lealdade tributária. Com esse entendimento, o STF declarou constitucional a regra do artigo 116, que confere ao fisco poderes para desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador. A regra impacta a ocorrência da elisão fiscal, que ocorre quando o contribuinte faz um planejamento tributário para pagar menos impostos de forma legal e legítima. Então, quer dizer, com isso é possível aí ele fala assim, o Supremo rejeitou, a ministra Carmen Lúcia destacou em seu voto que a aplicação do artigo 116 está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com a intenção de dissimular ou ocultar o fato gerador, entendeu? E não a elisão, que é o planejamento tributário lícito. Faz-se necessária, assim, a configuração de fato gerador, que, por óbvio, além de estar devidamente previsto em lei, já tem efetivamente se materializado, fazendo surgir a obrigação tributária. Deixa eu ver aqui se tem um comentário sobre... Aí teve divergência, tá, do Ricardo Lewandowski. Ele não falou da existência da lei. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Abriu divergência, papapá, tarará, dizendo que o Lewandowski disse que só o judiciário poderia desconsiderar esses negócios jurídicos, entendeu? E não a autoridade administrativa. E essa foi a divergência, mas ele perdeu. Tudo bem?
tem que ver depois só se essa lei ordinária que já foi aprovada, fico devendo isso para vocês, depois eu vou pesquisar e informo na próxima aula. Ok? Pessoal, acho que, mesmo sendo online, a aula foi bem proveitosa, tá? Na aula que vem, a gente já vai começar essa parte aqui, que é a parte dos sujeitos ativo e passivo. Terminamos aqui esses parágrafos e esses artigos todos aqui, e na aula que vem a gente começa o capítulo 3. São 2 aulas que a gente vai tratar de sujeito ativo e sujeito passivo da obrigação tributária. Bom, eu aqui pelo Meet mesmo já consigo ver quem está presente, né? Gera o relatório. Inclusive é legal que ele gera o relatório do tempo, tá? Então é bacana que a gente vê assim, às vezes o aluno ficou 2 segundos, né? Ele ficou 2 segundos, a gente vê. É claro que eu sempre presumo que teve um problema na internet, né? Que ele quis dar presença e tal. Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus aí. Até terça-feira. Bom final de semana. Valeu. Obrigado, Carol, Ravi, Kendra e Aline, por terem aberto a câmera. Isso me ajuda muito, tá? Muito obrigado mesmo. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu, gente. Até a próxima sala, então, né? Até a próxima sala. Eu ia perguntar isso, se tributos em espécie ia ficar aqui ou ia para a próxima.